Bom, então vamos, né, fazer esse exemplo, tá? Onde a gente tem o projeto isotérmico que a gente já analisou anteriormente, né? A reação é bastante simples, né? A dando B. E a gente deseja uma conversão de 0,7% a 70%, tá? Conversa XA igual a 0,7 e que opera isotermicamente a 330 graus Kelvin. Então, pelo balanço de energia, a gente viu que a taxa de calor, né, é igual a FA0XA vezes o ΔH da reação, dividido pelo coeficiente estequiométrico do limitante, tá? Aqui com o sinal positivo, tá? Nesse caso é igual a 1. Bom, então a primeira coisa é fazer a correção do ΔH de reação. Então assim a gente tem o ΔH de reação corrigido é igual ao ΔH de reação na condição padrão mais ΔCP, T temperatura da reação, menos a temperatura padrão. Então a temperatura padrão é de 298 Kelvin. O ΔCP, né, o somatório dos CPs vezes o coeficiente estequiométrico com o sinal, tá? Então fica CP do B menos o CP do A. E o ΔH de reação na condição padrão é a entalpia padrão de formação do B menos a entalpia padrão de formação do A. XA igual a 0,7. Para esse exemplo, né, a vazão molar de A é de 163.000, né, mols por hora, sendo 90% a composição do ar, 10% é de inerte. Então, se a gente substituir FA, XA e o ΔH corrigido, a gente fica então com essa taxa de calor de aproximadamente menos 197 kW. O sinal negativo aqui indica que o calor está sendo removido, pois essa reação ela tem um ΔH negativo, tá? Ou seja, ela é exotérmica, o calor é liberado, e aí a gente então precisa remover esse calor na mesma taxa que ele é gerado para manter a temperatura isotérmica, tá? Então assim, é muito simples. No caso isotérmico, a gente consegue calcular pelo balanço de energia a carga térmica, né? E aí a gente pode então computar o custo de energia associado, né? Aqui no caso, para remover esse calor, eu teria que utilizar um fluido, né? Uma utilidade fria, né? Por exemplo, água, e aí a gente faz essa troca de calor. A gente pode ainda dimensionar a área de troca térmica através da equação de projeto de trocadores de calor, tá? Então esse calor ele pode ser trocado por uma serpentina, por uma jaqueta ou mesmo por um trocador externo ao reator com recirculação, tá? Com isso a gente fecha o projeto isotérmico levando em conta o balanço de energia. Como a gente viu, a gente consegue aplicar a equação de projeto e a gente utiliza o balanço de energia para calcular a carga térmica, né, num segundo momento, fechando assim o projeto isotérmico. Para o projeto adiabático, né, então a gente tem uma relação temperatura e conversão, e aí a gente precisa resolver isso junto com a equação de projeto. Então como é que funciona para o caso em que eu dou XA, tá? E aí a gente tem T como uma função de XA, tá? Que é igual, né, a T0 mais beta XA, tá? O beta a gente viu ali, é calculado, né? Definir esse beta como o coeficiente que multiplica XA. De posse da temperatura eu avalio a constante cinética e aí substituo na taxa. E aí eu utilizo exatamente como no projeto isotérmico, né, a equação de projeto para calcular o volume. Só que a gente tem essa etapa anterior, né? No caso do isotérmico, T igual a T0, e aí eu executo os mesmos passos, porém aqui eu preciso, né, usar o balanço de energia para calcular a temperatura, tá? Então o procedimento ele é relativamente simples, tá? Então vamos voltar a essa reação, tá? A dando B, eu dei o CP do A e o CP do B aqui,
né, tá? O CP do inerte, né, é 161. O ΔH de reação ali eu já dei, né, na temperatura. No caso aqui eu considerei ele aproximadamente constante, independente de T. A vazão é de 90% de 163.000. E a temperatura de alimentação é igual a 330. Tá? Então a reação é de primeira ordem, então aqui está a expressão da taxa e aqui está a constante cinética como uma função da temperatura. Então, determine o volume do reator e a temperatura para uma conversão de 70%. Se o reator fosse operado de forma isotérmica, eu substituiria, né, T0 igual a 330, calculava a constante cinética e a taxa substituindo na equação de projeto. Tá? Agora aqui eu preciso primeiro calcular a temperatura pelo balanço de energia, para então calcular a constante cinética. Então tá ali a expressão, né? Aqui eu coloquei explicitamente o beta, tá? Menos ΔH de reação sobre somatório de θi e CPI. Então vamos calcular o denominador, né? Então eu tenho, né, o CP do A, o θ do A é igual a 1, e aqui o θ do inerte, tá? Vezes o CP do inerte. Como a gente tem 10% de inerte, então eu fico com aqui é o CP do A, aqui é o CP do inerte, calculo então esse somatório de θi e CPI da alimentação. Como o ΔH de reação não precisa ser corrigido, já que eu considerei ele, né, independente da temperatura, eu simplesmente substituí ele aqui, tá? E aí a gente fica com... aqui na verdade ficou um pequeno equívoco, tá? É menos 6.900, o menos com menos que vai dar um mais aqui. Então a temperatura varia da seguinte forma, 330 mais 43,4 vezes XA, tá? Essa relação linear ali. Então agora eu vou substituir o XA igual a 0,7 para calcular a temperatura, tá? Vou pular esse gráfico aqui, tá? Então a gente tem T igual a 330 mais 43,4 XA, substituindo XA igual a 0,7, a gente fica então com 360. Nessa temperatura a constante cinética tem esse valor, né? Eu substituí aqui nessa expressão da constante cinética a temperatura calculada pelo balanço de energia e aí calculei o valor da taxa. Substituindo na equação de projeto, a gente chega então à expressão ali, né, de 1,1564 metros cúbicos para o volume do reator. Então, reator de um pouco mais de 1 metro cúbico, tá? Então, observe que o procedimento é relativamente simples quando a gente faz essas considerações ali, tá? Então, esse é o projeto, né, para reações quando a gente opera de forma adiabática. Uma outra alternativa, né, é a gente ter o reator. Nesse caso eu tenho o volume especificado e calculo a conversão. Então esse procedimento ele fica um pouco mais complicado, tá? Porque eu não tenho a conversão para calcular a temperatura. Então nesse caso, se eu substituir a temperatura na constante cinética, a gente elimina a temperatura do problema, ficando com uma relação VXA, e aí nem sempre eu vou conseguir isolar XA, tá? E aí não consigo, muito provavelmente eu não consiga, né? Porque essa dependência da constante cinética tem uma exponencial aqui, e aí eu precisaria resolver numericamente, né? Mas uma alternativa a isso, né, é a gente, então mesmo que eu dê o V, eu posso fornecer vários valores de XA e calcular V, porque esse cálculo é fácil, até encontrar o V, né, fazer tipo uma varredura, né? Vou calculando para cada XA o V até que eu encontre, né, o volume, que é o volume do meu reator. No entanto, tem só um detalhe aqui, tá? Que quando a gente tem o volume especificado,
pode ser que a gente tenha mais de uma solução, ou seja, com aquele mesmo reator eu poderia de repente ter até 3 conversões de trabalho. E aí, obviamente, né, para poder obter uma maior produtividade, a gente vai escolher operar na conversão, né, de maior valor. E aí, quando eu for iniciar o meu CSTR, eu tenho que cuidar para que ele vá para essa solução, senão ele pode ir para uma solução de conversão mais baixa. Então, essa é uma preocupação de operação quando eu estou iniciando, mas uma vez iniciado, né, de forma correta, eu vou ter então ele trabalhando na maior conversão. Então, esse é o caso, né, adiabático. A gente vai analisar a seguir o caso quando eu tenho troca térmica, né, porém não isotérmica.